Prepare-se para o que nunca foi visto antes. Até mesmo o indomável Tyson tremeu diante desse gigante. O que teria acontecido nesse confronto épico entre força bruta e técnica, entre as ruas difíceis de Nova York e o poder titânico de um ex-jogador da NFL? Fique por perto para descobrir o maior What If da história do boxe. A luta prometia força bruta versus técnica, um Davi versus Golias. Dois lutadores formidáveis estavam prontos para lutar sob as regras estabelecidas do boxe, quando ambos estavam no respeitoso prime atlético, cada um em uma era diferente. Enquanto Mike estava no final dos anos 80, seu adversário Bob estava no início dos anos 2000. É raro ver um lutador com registro negativo ser tão famoso quanto Bob. Embora seu tamanho possa ter contribuído para sua fama, ele primeiro teve que ganhar a atenção dos fãs, como fez em sua luta contra a lenda do kickboxing Ernesto Mr. Perfect. Ele teve que ganhar a atenção dos fãs, como fez em sua luta contra a lenda do kickboxing Ernesto Mr. Perfect. O anfitrião entrou nessa luta com uma sequência de 13 vitórias consecutivas, consistindo de vitórias sobre monstros. Nessa luta foi outro grande nome e um grande cheque para o Sr. Perfect. Um dia antes dessa luta ele começou a socar agressivamente a lenda como se fosse um cara namorando sua filha. Esse deixou passar e acabou socando o oponente depois que um daqueles chutes na perna provou ser uma grande arma contra ele. Ernesto acabou ficando de costas e simplesmente imobilizou o Legend no canto. Por sorte o gongo salvou, o segundo round começou e a chuva de socos novamente caiu sobre ele. Tudo estava pronto para terminar essa luta jogando uma toalha. Ele viu que seu oponente estava pronto para parar de socar. Primeiro ele o quebrou mentalmente, depois conseguiu estragar a lenda no canto do ringue. Fez seu trabalho e muitos perderam seu dinheiro garantido depois de vencer a luta. Agora Bob é o campeão, o que chamou mais atenção para essa luta, pois muitos esperavam a revanche do campeão. No segundo confronto, Ernesto veio com um plano de jogo polido que consistia em chutes baixos e golpes no corpo. Como ele percebeu que sua cabeça era simplesmente inquebrável, ele até conseguiu derrubar o gigante. A carapaça do holandês era muito sólida, mas seus socos acidentalmente mostraram a todos que seu queixo estava simplesmente quebrado. O holandês conseguia se defender de alguns socos, mas não dos ganchos que o atravessavam como a faca atravessa a manteiga. Nessa luta de MMA a besta teve que enfrentar um homem que tinha todas as chances de vencer. Esse era medalhista olímpico de judô e era mestre em artes marciais. Mas quando seu peso corporal é de 375 libras você não se importa com nenhuma técnica do seu oponente. O que Sabe tentou fazer foi o mesmo movimento que ele fez no Momentum, mas este apenas se esquivou e até tentou machucá-lo na cabeça, mas sabemos que ele era inexperiente. Os socos fizeram um corte em seu rosto e o médico foi vê-lo. O coreano ficou feliz por seus socos e correu para continuar seu massacre, mas Sabe recebeu o coreano com a mão mais tocante e um uppercut que o nocauteou. Mike Tyson teve um nocaute semelhante ao que Bob fez com o coreano, com um recorde de 7 vitórias e 7 nocautes. Mike se deparou com um cara chamado Michael Johnson, mas, como todos sabem, só pode haver um rei, então Tyson decidiu punir Michael Johnson para que pudesse tirar o título dele. A vantagem de 23 libras em relação ao peso o colocou em desvantagem, e o golpe de direita violento foi violento demais para Johnson, e os médicos imediatamente entraram em cena para verificar seu bem-estar, esperando um convite. A luta mostrou que Sabe não estava apenas dominando seu oponente por sua força bruta, já que os lutadores de sumo são considerados os mais pesados e mais fortes entre todos os lutadores. O magro não era páreo. Entre eles também a parte de ser o mais alto implica muito, estando acima dos outros com um significativo 1,80 metros e 1,80 metros, no qual ele alcançou o status de Yokozuna, que na cultura do sumo significa o melhor em todo o esporte. Depois de desferir seu primeiro soco, Bob acertou um chute com um movimento de sumo. A besta sentiu que o foco desse gigante estava perdido e correu para acabar com ele. Um gancho brutal forçou o jovem a beijar a lona e esse evento fez a terra parar de girar por alguns minutos. Foi uma guerra de gigantes. A atenção do mundo inteiro estava voltada para Tyson. Mike Tyson depois de se tornar o mais jovem campeão de pesos pesados da história do boxe. Seu destino final para conquistar o cinturão foi posado. Depois foi o salão de convenções, onde enfrentou o último que o estava impedindo de deter todos os 3 cinturões principais, o invicto Michael Spinks. Ao ver Tyson avançar ferozmente, Spinks era intimidador. Ele realmente precisava sobreviver à tempestade de socos no primeiro round ou, pelo menos, ser capaz de trabalhar sua resistência contra o jovem e faminto Dinamite. Spinks tentou trabalhar um pouco, mas foi muito punido por isso. Tyson não tinha medo. Sua mentalidade agressiva estava perto de quebrar a vértebra cervical de Spinks. Mantendo-se em movimento a cada soco desferido por Spinks, ele acertou seu ponto de vista e estava pronto para lutar novamente. No entanto, era uma batalha de gigantes, de modo que Spinks não poderia sair ileso dessa, sendo essa a primeira vez que Michael Spinks esteve em uma luta profissional. Foi assim que Mike Tyson atingiu o ápice de sua carreira, tornando-se o campeão indiscutível dos pesos pesados.
Considerando a antropometria de Tyson, ele tinha o físico ideal para uma luta, sem excesso de músculos ou gordura. Houve momentos em que os boxeadores tentaram dominar Tyson com músculos e o melhor exemplo disso foi Frank Bruno, cujo apelido era literalmente um fisiculturista. Agora Frank atravessa a corda muito lentamente, ele sabe que está em vantagem e derruba esse plano que poderia ter terminado com sucesso, se não fossem seus músculos e ele estivesse consumindo o dobro de oxigênio. Mas quando as mãos de Bruno ficaram pesadas demais para se defender, Tyson liberou sua fera interior e o alto volume de socos não deixou outra escolha para o árbitro a não ser interromper a luta. Richard Steele seguiu em frente e obteve 2 vitórias consecutivas contra o lendário Ernesto. Os promotores decidiram não baixar a parada e seu próximo adversário foi um literal assassino da Croácia, Mirko Filipovic, vendo que o cara que foi derrotado apenas por olhar se sentia impotente contra ele. Bob decidiu parar de lutar, muitos interpretaram isso como um fracasso nessa luta, mas depois disso Sapp percebeu que seus ossos faciais estavam fraturados e ele não poderia continuar assim. Tyson lutou e foi a de Richardson, o gigante que foi abençoado por Deus na terra acima de todos os outros com sua altura significativa de 1,80 metros. Mike provou que, para ele, a altura de seu oponente era apenas um número na lista, o jovem e rápido Mike era outro nível de agilidade. Ed é derrubado com um primeiro soco por cima e, por ser um lutador de baixa estatura, Tyson decidiu abaixar a cabeça, tornando ainda mais difícil para Richardson conseguir atacar. Sem medo algum, Tyson avançou com apenas socos frontais movidos à adrenalina. Essa, sem dúvida, é uma das finalizações mais brutais da história do esporte e aconteceu quando Mike usou seu soco mais brutal para mandar Ed Richardson para as cordas. No entanto, a cabeça dura como uma rocha de Bob era sólida demais para machucá-lo quando ele tentou finalizá-lo. Ele saltou com um gancho e caiu, levantou-se, novamente, após uma pequena troca de grandes chutes. Você começou a ouvir que tudo estava pronto para terminar, e foi assim que o segundo round terminou com golpes ensurdecedores de Bob. Bob persegue sua presa e acerta um gancho no corpo quase morto no chão e o resto foi história.